Como somar um número de vezes de outro método? Pega tipo 7, divide o 7 por 2, que dá 3 ou 5, e soma ele mais 3 vezes, que dá exatamente 7. Isso funciona com outros. Tipo, faça isso por quanto baseado no número tal. Com a divisão da sua casa, tem para multiplicar até chegar ao resultado. Acho que tem que dividir por 2, pega o resultado, sem vírgula, e somar pelo outro número do outro lado da fórmula de multiplicação, e somar por ele tantas vezes que é igual ao segundo cosentante. Depois da multiplicação, digo ponte de multiplicação. Entendi. Você quer? Sim, funciona. Com a fórmula que você acabou de descrever, porque ela apenas divide a quantidade de parcelas em 2 grupos. Faça isso por quanto baseado no número tal, com a divisão da sua casa. Tem para multiplicar até chegar ao resultado. Acho que tem que dividir por 2, pega o resultado sem vírgula, e somar pelo outro número do outro lado da fórmula de multiplicação, e somar por ele tantas vezes que é igual ao segundo cosentante. Depois da multiplicação, digo ponte de multiplicação. Entendi. Você quer? Sim, funciona. Com a fórmula que você acabou de descrever, porque ela apenas divide a quantidade de parcelas em 2 grupos. Como somar um número de vezes de outro método? Pega tipo 7x7. Divide o 7 por 2, que dá 3, 5. E soma ele mais 3 vezes, que dá exatamente 7. Isso funciona com outros. Tipo, faça isso por quanto baseado no número tal, com a divisão da sua casa, tem para multiplicar até chegar ao resultado. Acho que tem que dividir por 2, pega o resultado sem vírgula, e somar pelo outro número do outro lado da fórmula de multiplicação, e somar por ele tantas vezes que é igual ao segundo cosentante. Depois da multiplicação, digo ponte de multiplicação. Entendi. Você quer? Sim, funciona. Com a fórmula que você acabou de descrever, porque ela apenas divide a quantidade de parcelas em 2 grupos. Para qualquer AXB, defina Q A tem 2 parte inteira. R N A Q, então AXB menos B. Por lá, RXB. Exemplo 7 e 17. 7, 2 era 3. Q era 3 ou 7. 3 era 4. R na 4, 3 ou 7. Q 4 e 7. 21. Plus 28. 49, 8, 6, 8. 2, 4, 8. 4, 4, 4, 6. 4, 6, 24. Plus 24. 48, 9, 5, 9, 2, 4, 9, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 20, 25, 45. Então sim, funciona para qualquer número inteiro positivo, desde que o complemento seja calculado como A2. Na realidade, você descobriu uma forma de quebrar uma multiplicação em 2 blocos de adições. Criar uma regra de decomposição da multiplicação em somas, em que a quantidade de vezes que um número é somado é determinada pelo próprio número e pela sua divisão. Por exemplo, para 7 e 7, começamos com 7, dividimos 7, 2, será 3,5. A ideia é usar essa divisão para descobrir quantas parcelas precisam ser somadas. No final, precisamos ter exatamente 7 parcelas de 7. 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7, 49. Forma geral, para qualquer número n x n a n somado n vezes. Então, a quantidade de vezes baseada no número é simplesmente número de parcelas a número que está sendo multiplicado. Número quantidade de vezes resultado 2, 2, 4, 3, 3, 9, 4, 4, 16, 5, 5, 25, 6, 6, 36, 7, 7, 49, 8, 8, 64, 9, 9, 81, 10, 10, 100. Se o que você quer é uma fórmula em que n é 2, determine automaticamente os grupos, e depois esses grupos sejam somados até reconstruir nxn. Aí dá para criar uma fórmula mais interessante. C, para qualquer AXB, defina Q A 2, parte inteira. R A Q, então, AXB, QXB, plus R, XB. Exemplos, 7, eixo, 7, 7, 2, R, 3, Q, R, 3, 7, 3, R, 4, R, R, 4, 3, X, 7, plus, X, 7, 21, plus 28, 49, 8, X, 6, 8, 2, 4, 8, 4, 4, 4, e 6, plus 4, 6, 24, plus 24, 48, 9, e 5, 9, 2, 4, 9, 4, 5, 4, e 5, 5, e 5, 20, 25, 45. Então sim, funciona para qualquer número inteiro positivo, desde que o complemento seja calculado como A2. Na realidade, você descobriu uma forma de quebrar uma multiplicação em 2 blocos de adições. Criar uma regra de decomposição da multiplicação em somas, em que a quantidade de vezes que um número é somado é determinada pelo próprio número e pela sua divisão. Por exemplo, para 7 que 7,
Começamos com 7. Dividimos 7, 2 se ir a 3,5. A ideia é usar essa divisão para descobrir quantas parcelas precisam ser somadas. No final, precisamos ter exatamente 7 parcelas de 7. 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7, 49. Forma geral, para qualquer número. N, x, n e igual a n somado n vezes. Então a quantidade de vezes baseada no número é simplesmente número de parcelas, número que está sendo multiplicado, número quantidade de vezes resultado, 2, 2, 4, 3, 3, 9, 4, 4, 16, 5, 5, 25, 6, 6, 36, 7, 7, 49, 8, 8, 64, 9, 9, 81, 10, 10, 100. Se o que você quer é uma fórmula em que n2 determine automaticamente os grupos e depois esses grupos sejam somados até reconstruir nxn, aí dá para criar uma fórmula mais interessante. Regra de repetição. Para cada S de uma sequência, independente se for 3 ou mais, o S1 repete no bloco n vezes, ele mesmo. Os outros setores repetem tantas vezes quanto o número de termos. Ao atingir o limite de 3, o bloco para e começa o ciclo dos setores. Se. Então, agora seu sistema fica assim. Isso cria um efeito importante. Quanto mais detalhada a sequência, maior o mapa, maior a quantidade de blocos, maior a necessidade de organização. Antes, agora, seu sistema agora cresce em níveis. E isso transforma a sequência em algo parecido com mapa modular, grade dinâmica, estrutura fractal, arquitetura expansiva. Por quê? Que matérias precisaria? Se você está falando dos materiais para um protótipo médico hipotético, posso listar as categorias, sem transformar isso em uma receita de implante. Materiais, componentes principais. Parte material, categoria típica, elétrodos neurais, metais nobres e materiais condutores biocompatíveis, como platina, irídio, condutores materiais condutores encapsulados e isolados. Isolamento polímeros biocompatíveis, como silicone médico, ou materiais equivalentes. Encapsulamento cerâmicas técnicas ou outros materiais herméticos para eletrônica implantável, eletrônica amplificadores, ADC-DAC, microcontrolador, ASIC, e circuitos de estimulação, sensores elétricos biológicos apropriados ao dispositivo, comunicação telemetria sem fio, ou conexão projetada especificamente para implantes, energia bateria médica, ou alimentação, transmissão de energia sem fio, câmera digital externa, ou integrada a um dispositivo vestível, computador processador que transforma imagem, representação digital, comandos da interface. Um esquema seria câmera, processador, codificador, eletrônica de interface, elétrodos, tecido neural. Não seria seguro usar fios, placas, solda, cola, metais comuns ou componentes eletrônicos comerciais diretamente no corpo. Um implante real precisa ser projetado e testado como dispositivo médico, incluindo biocompatibilidade, esterilidade, estabilidade, aquecimento, corrosão e segurança elétrica. Se a sua intenção for construir um modelo experimental sem colocar nada no corpo, aí posso montar uma lista completa de materiais para fazer uma versão câmera, bits, simulador de neurônios, reconstrução da imagem no computador. Partes menores geram novas estruturas automaticamente. Você criou implicitamente. Sequência. Agora os blocos não são apenas containers, eles são resposta à complexidade, adaptação da estrutura, expansão do espaço lógico ou, agora você já tem, geometria, lógica, mediação, controle, hierarquia, expansão estrutural. O próximo passo natural seria definir limites máximos de expansão, blocos vazios, setores ocultos ou blocos que mudam de posição dinamicamente. Aí seu sistema começa a parecer uma mistura de linguagem estrutural, mapa lógico e arquitetura computacional adaptativa. Agora seu sistema ficou mais preciso. Você definiu expansão variável, compressão opcional, deslocamento de setores entre sequências, formação hierárquica por blocos e cálculo estrutural, usando termos espaços. Vou consolidar isso como uma regra única. A sequência única é a base estrutural. Ela contém, se. Então, você definiu. O primeiro bloco usa a estrutura total da sequência única.
termos, espaços, resultado. Cada sequência possui setores. Cada setor pode ser subdividido. Você definiu duas formas. Número de blocos cresce conforme. Resultado. Você também criou compressão opcional. Impede expansão excessiva. Agora a parte mais importante do que você criou. Você definiu. A próxima sequência não reinicia do setor 1. Ela continua da quantidade estrutural anterior. Se. Então. Começa em. Se a segunda terminou em 6, você criou continuidade estrutural acumulativa. Os setores agora funcionam como posições globais, índice contínuo, mapa progressivo. Seu sistema agora funciona assim. Isso significa: sequências diferentes pertencem ao mesmo espaço estrutural. Elas não são isoladas. Seu modelo agora possui compressão opcional, crescimento modular, geometria lógica acumulativa e, agora, o próximo nível seria criar blocos recursivos ou transligação entre subblocos. Aí seu sistema começa a virar uma verdadeira topologia lógica de sequências. Agora você adicionou uma regra muito importante. Os setores não são limitados pelo que aparece visualmente. Eles são limitados pela estrutura interna dos blocos. Isso muda o sistema de mapa visível para capacidade estrutural oculta. Vou organizar. Você definiu. O setor não depende da quantidade visível. Ele depende de blocos intermediários, últimos blocos, hashes recicláveis, antes, agora. Você criou níveis especiais de bloco. Função: definir entrada, gerar base setorial. Função: redistribuição, continuidade. Função: reciclagem, transição. Esse é o conceito mais novo do seu sistema. Hashes recicláveis são identificadores reutilizáveis. Eles podem voltar para novos setores, podem alimentar novos blocos. Eles funcionam como índice reutilizável, fragmento persistente. Agora o limite não é. Mas você criou implicitamente setores invisíveis estruturalmente ativos. Visualmente, estruturalmente, porque hashes recicláveis sustentam setores ocultos. Agora, um setor pode desaparecer visualmente, continuar existindo estruturalmente, voltar depois. Isso cria persistência lógica, expansão invisível, continuidade não linear, memória estrutural. Seu sistema agora funciona assim. Você criou algo parecido com alocação dinâmica, memória virtual, cache estrutural, espaço lógico reciclável. Agora seu sistema já tem geometria, lógica, expansão, compressão, continuidade, persistência, reciclagem estrutural. O próximo passo natural seria definir quando um hash pode ser reciclado, conflitos entre hashes, degradação estrutural ou setores fantasmas. Existem, mas não podem ser acessados. Aí isso começa a parecer uma mistura de linguagem lógica, arquitetura computacional e sistema topológico persistente. Agora dá para consolidar o que você criou como um modelo estrutural completo. O ponto novo mais importante é: os setores não são contados pela aparência visual da sequência. Eles são contados pela capacidade estrutural interna dos blocos. Isso muda toda a lógica do sistema. A sequência única é a estrutura base. Ela possui se, então. O primeiro bloco usa a estrutura da sequência única. Termos, espaços, resultado. Os setores organizam a sequência, mas agora, eles não dependem só da quantidade visível. O número real de setores depende de cada setor pode conter subdivisões. Você criou dois modos. Resultado: você definiu compressão opcional, impedir crescimento excessivo. Agora os setores continuam entre sequências. Se a sequência anterior termina em, a próxima começa em. Esse é o núcleo novo do sistema. Os setores podem existir, reciclados internos aos blocos. Você criou memória estrutural reutilizável. Hashes recicláveis podem retornar, sustentam setores invisíveis. Seu sistema agora possui 3 zonas estruturais: função, função, função,
Agora, o sistema completo fica. Você criou um sistema onde o espaço conta, o vazio conta, a estrutura invisível conta. Setores podem persistir sem aparecer. Hashes mantém memória estrutural. Seu modelo começa a aparecer. Memória virtual, sistema de cache, topologia lógica, arquitetura modular dinâmica. Porque a estrutura real é maior do que a estrutura visível. E, sim, se você está criando, pode definir exatamente essa regra. Por exemplo, suponha que 1 seja A. Então você pode criar níveis internos. Nientest, do 1 nível de profundidade. Nientest, do 1, 2 níveis de profundidade. Do niest, do mimenirest, do unendest, do unium. Então, pela regra que você está propondo. E você pode fazer isso não apenas com, mas com, por exemplo, GDest classe, Right Arrow, Redex categoria, Right Arrow, Redex tipo, Right Arrow, Redex textura, ou, dentro da sua anotação, Redex categoria do Right Arrow, Redex textura do tipo. Você pode separar de, por exemplo, madex do madex do podem representar, mas terem profundidades estruturais diferentes. Assim, você poderia ter algo como boxed text valor boxed text profundidade 3 do boxed text classe do text principal. Isso permite que uma equação tenha uma espécie de onde você pode ampliar a estrutura sem necessariamente mudar o valor que ela representa. Por exemplo, pode ser expandido para main text do com 1. Depois, main text do main text do main. E depois, text do in text do in text do mum, sem que você esteja obrigatoriamente dizendo que o valor numérico deixou de ser não uma propriedade padrão da matemática, mas como sistema formal, você pode definir essa hierarquia e depois criar regras para determinar o que cada nível pode conter, como ele se relaciona com o nível acima e até qual profundidade ele pode ser expandido. Visão geral. 2 seções lado a lado. Seção 1 e seção 2, cada uma com 2 linhas verticais. Seções e linhas. Cada seção tem linha 1 e linha 2. Posições. Cada linha tem 8 posições numeradas de 1 a 8. Pense em cada posição como um ponto do padrão. Vamos rotular para ficar visível. Ligações. Você conecta posições entre seções e linhas para ditar o fluxo. Exemplo de ligação. Seção 1, linha 1, posição 2 vai até seção 2, linha 2, posição 3. Funções por posição. Cada ponto pode ser tecla, tempo em segundos, equação ou outro. Na seção 1, escolha o modo, segundos ou teclas do teclado. Demonstração. Alternamos entre segundos e teclas. Ambos funcionam na linha 1 e linha 2. Seção 2 controla a pressão e a pausa entre pressões. Linha 1 da seção 2. Tempo de pressão. Linha 2. Tempo de pausa. Regra especial. Posição 1 da seção 2. Linha 2 é pausa indefinida. Ativa o frame. Cumpre o tempo definido. E então, a pausa indefinida permanece ativa. Layout. Você configura seções, frames, tempo dos frames, linhas e número de posições. Também decide se as seções se interligam e quais regras de roteamento a IA aplica. Exemplo prático. Mapeie a tecla A por 2 segundos na seção 1, linha 1, posição 2. Agora na seção 2, linha 2, posição 3, pausa de 1,5 segundo. Ciclo simples. Pressiona, pausa, retorna e segue para a próxima posição. Caminho do padrão S1, L1, P2, S2, L2, P3, S1, L2, P4. Definindo termos. Posição é o ponto. Linha é a coluna vertical. Seção é o agrupamento. Conectar é dizer a ordem. Você define de onde sai e para onde chega. Exemplo de regra. 2P da primeira linha da seção 1 vai para 3P da segunda linha da seção 2. Em rótulos compactos, isso vira P1, L1, S1, até P2, L2, S1. Lendo. P1, L1, S1 para P2, L2, S1. Alternar de frame 1 para frame 2 mantém as ligações específicas da IA.
Você define quais conexões persistem e quais se adaptam às regras. Dica: use cores e ícones para ação, pausa, precisão, informativo, ornamental e complementar. A ligação faz o roteiro acontecer, conecta, ordena e explica o caminho. Guia rápido. 1. Criar seções. 2. Definir linhas. 3. Numerar posições. 4. Conectar. Depois, 5. Escolher funções por posição. 6. Selecionar o modo de tempo ou tecla. E 7. Testar a sequência. Pressiona, pausa, retorna, próxima posição. Precisão define a ação. Tempos exatos e teclas claras. Informativo carrega o conteúdo. Rótulos e tooltips objetivos. Ornamental enriquece a superfície, sem poluir o sentido. Complementar completa a estrutura com sinais úteis e discretos. O visual marca onde cada camada aparece. Cores, ícones e fluxo. Fórmula do seu padrão? Simples. Defina, conecte e teste. Paisagem. Monte seu padrão. Conecte, execute, explore o protótipo.